Pessoal, segue o vídeo de correção das atividades do tema permutação com elementos repetidos. Nossos objetivos são efetuar cálculos envolvendo os agrupamentos de permutação, arranjo e combinação, resolver problemas utilizando noções de arranjo simples, permutação e combinação simples. A atividade 1 pede qual é o número de anagramas que podemos formar com as letras da palavra Uruguai. Bom, pessoal, como nós vimos, essa permutação aí é você mudar, trocar a posição das letrinhas utilizando todos esses elementos. E existem casos que apresentam elementos repetidos, então a gente tem que dividir pelo fatorial dessa quantidade de elementos que se repete. Por exemplo, o U ali está repetindo 3 vezes, eu vou dividir pelo fatorial de 3. Então vamos montar aqui para ver como é que fica. Como é uma permutação com elementos repetidos, vai ficar P de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de 7 elementos, onde desses 7 elementos, um se repete 3 vezes, que é a letra U, como eu falei. Então vai ficar 7 fatorial sobre 3 fatorial. O 7 eu vou descer ele até o 3 fatorial, vai ficar 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Eu paro bem aqui e deixo o 3 fatorial aqui. Então, como eu parei antes, eu coloco a exclamação, e posso dividir. 3 fatorial por 3 fatorial dá 1 aqui e 1 aqui. Como só tem esse 1, vai ficar o produto do numerador dividido por 1. Nem precisa repetir o 1 aqui, Tudo que divide por 1 é ele mesmo. Então, 7 vezes 6, 42. 42 vezes 5. Pensa na metade do 42, é 21, Só colocar o 0, 210. Já dei essa dica em aulas anteriores. 210 vezes 4, se você fizer aí, vai dar 840 anagramas. E quando a gente divide pelo fatorial de 3, que é o U 3 vezes, você elimina, exclui aqueles casos que eu expliquei na aula anterior. Quando você troca a posição desse U com esse U, por exemplo, continua tendo o mesmo anagrama, Uruguai, ou esse U com esse U aqui, Número 2, qual é o número de anagramas que podemos formar com as letras da palavra carreata, começando por R? Bom, pessoal, então nós temos aqui carreata, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, total de 8 letrinhas, e eu quero contar somente os anagramas que começam por R. Então, tanto faz ser esse R ou esse outro aqui. Eu vou fixar um deles aqui no início, aí vai ficar assim, ó. Então, eu peguei um desses R e falei para ele, fique aqui, certo? Então, agora a gente só pode permutar isso aqui. Então, eu tenho uma permutação de 7 letras agora, total de 7, onde o A repete 3 vezes e o R não repete, porque um desses R eu fixei aqui. Na verdade, é como se tivesse ficado a conta desse jeito, ó, 1, que é uma possibilidade no início, um R desse, vezes a permutação de 7 elementos, sendo que um deles repete 3 vezes, que no caso é o A. Então, seria esse cálculo aqui, ó. Mas não precisa colocar esse 1 aqui no início, até porque tudo que multiplica por 1 é ele mesmo. Então, nós temos 7 fatorial dividido por 3 fatorial. Nós já fizemos essa conta aqui na número 1, vai ficar lá no final assim, bem rapidinho aqui, deixa eu montar para ficar organizado aqui. Então, corta aqui. Fazendo esse cálculo, nós temos 840 anagramas, que começam por R. Tudo bem? Vamos para o número 3. Quantos números diferentes obteremos permutando os algarismos do número? Aí nós temos aí, se a gente dividir da direita para a esquerda, em números de 3 algarismos, eu tenho 555.225. Pessoal, é a mesma coisa, você trata isso como sendo letrinhas. Bem tranquilo o cálculo. Então, nós temos 6 elementos, onde o 5 se repete 4 vezes, e o 2 duas vezes. Então, é uma permutação de 6 dividido por 4 fatorial, 2 fatorial. 6 dividido por 4 fatorial vezes 2 fatorial. Eu vou descer o 6 até o 4, que é o maior do de baixo, e paro aqui. Quando eu paro antes do 1, não fui até o 1, vezes 3, vezes 2, vezes 1, coloco a exclamação, justamente para dividir com esse 4 fatorial. O 2 fatorial é 2 vezes 1, que dá 2. Eu vou cortar esse 4 fatorial com esse 4 fatorial, que dá 1. 6 vezes 5, 30, vezes 1 é 30. E aqui é como se tivesse ficado 1 também, Quando corta, 1 vezes 2, que dá 2. 30 dividido por 2, 15. Então, com esses algarismos, 5, 5, 5, 2, 2 e 5, conseguimos montar 15 números diferentes, permutando eles, ok? Número 4. O mapa abaixo representa os quarteirões de uma cidade. Uma pessoa encontra-se no ponto A, ela está aqui no ponto A, e deseja deslocar-se para o ponto B, andando apenas nas direções norte, só pode aqui, norte, tá? E leste, ou para o leste. Determine quantos caminhos diferentes a pessoa pode escolher para ir
de A até B. Essa questão nós resolvemos um exemplo na aula anterior, bem tranquilo. Você vai pelo caminho mais simples aqui, ó, ou assim, tanto faz, e conta a quantidade de vezes que você, no caso aqui, né, você se desloca para o norte e para o leste. Então a gente tem aqui para o norte 1, 2, 3 vezes. Então você coloca um N, 2, 3 N's. E para a direita aqui, que é o leste, vai ficar o que? 1, 2, 3, 4, 5. Então o L 5 vezes. Tá aí, pronto. Não precisa mais se estressar. Você vai fazer uma permutação de 3 com 5 aqui dá 8, de 8 elementos, onde o N repete 3 vezes e o L repete 5 vezes. Então vai ficar 8 fatorial dividido por 3 fatorial, 5 fatorial. Essa ordem tanto faz, ok? Eu vou descer o de cima até o maior do de baixo, para a gente cortar. É sempre melhor assim. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, parei bem aqui. E o 3 fatorial, pessoal, se você resolver aí mentalmente, fazer aqui num cantinho, claro, é 3 vezes 2 vezes 1, que dá quanto? Que dá 6. Então, 3 fatorial dá 6. Eu vou deixar o 6 aqui, vezes o 5 fatorial, que é esse 5 aqui. Eu parei o de cima no 5 para a gente poder, então, simplificar aqui, ó. E agora, olha só, eu tenho esse 6 aqui que divide com esse 6 também, que dá 1. Então, eu tenho 8 vezes 7, que dá 56. Então, pessoal, são 56 caminhos diferentes, a pessoa estando em A e querendo chegar aqui no B, deslocando apenas para o norte e para o leste. Isso é para evitar aquela situação, ah, mas se eu tiver aqui e voltar, né? Não faz sentido. Você só vai ter que andar mais, e a regrinha do enunciado aqui é bem claro quanto a isso, né? Então, se você pegar aqui, ó, e simular aqui N, L, N, aí um N de novo, são 3 N's, né? Eu posso até 3 aqui, e mais 2 L's, que são 5. E aqui simular, olha só, eu vou lendo aqui e movimentando aqui com o mouse aqui para vocês enxergarem. Olha só, norte uma vez, aí eu coloquei 3 L's agora. 1, 2, 3. 2 nortes agora. 1, 2 e 2 L's. Olha aí, cheguei. Então você permutando, né, trocando a posição aqui desses elementos, obedecendo a quantidade de 5 L's e 3 N's, você vai obtendo todos os caminhos possíveis de A até B, obedecendo o que o enunciado diz, né? Apenas norte e leste. Valeu, pessoal. Então até a próxima. Fui.